Aproveitando o lançamento do filme Sérgio da Netflix, conversamos com o professor Lucas Mesquita, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, sobre diplomacia e diplomacia digital. O papo começa com o conceito de diplomacia, o crescimento da diplomacia digital, até uma análise do contexto atual das relações exteriores no Twitter, abordando as estratégias populistas neste ambiente digital. Aproveite! Lucas, aproveitando, pegando carona então no filme, no sucesso do filme Sérgio, você que é professor do curso de RI, coordenador do mestrado também de RI da nossa universidade, pode explicar um pouquinho melhor para a gente o que é diplomacia? Posso. Ramon, boa noite, né? Boa noite para todos. O que é diplomacia, né, Ramon? Diplomacia, na verdade, é um instrumento que o Estado tem para se relacionar com os outros do sistema internacional. Né? Se a gente for pensar, né, assim, digamos que o Estado ele tem que, a partir da sua própria relação com o ambiente internacional, ele tem que ter uma série de instrumentos, né, para agir nesse mundo. E é através da diplomacia que ele faz essa sua ação no sistema internacional. E é interessante porque, assim, você traz o exemplo do filme Sérgio, né, que foi, né, acabou de ser recentemente lançado na plataforma Netflix. E é interessante porque justamente o Sérgio, ele não era um diplomata, né? O Sérgio Vieira de Mello, por mais que a mídia, né, muitas vezes o trate como um diplomata, né, sempre traz a ideia dele como um diplomata, o Sérgio ele não é um diplomata. Né? O diplomata, digamos assim, no lexo, né, na definição, ele é um funcionário do Estado, né? Ele é um agente, né, um servidor público, né, no caso brasileiro, um servidor público federal, né, que vai atuar em nome do Estado. A gente vai ter em alguns estados, né, a função do diplomata como funcionário de carreira, né, uma pessoa presta um concurso, ela é funcionária do Estado, mas em outros estados, em outros países, você tem essa figura do diplomata como um representante não da carreira, né, mas uma pessoa que é indicada pelo governo. Mas você sempre tem essa vinculação do diplomata com o Estado Nacional. E no caso do Sérgio Vieira de Mello, né, a atuação do Sérgio Vieira, ela não se dá pelo Estado brasileiro, né? O Sérgio Vieira ele é funcionário da ONU, né? O Sérgio, inclusive o que é retratado ali no filme dele é a participação dele e a atuação dele como alto comissário das Nações Unidas, né, para Direitos Humanos. Então, o Sérgio Vieira de Mello, ele é um funcionário da ONU, né, e não um diplomata, né, porque a ideia da diplomacia, assim, a ideia mais tradicional, né, hoje você tem até aí várias utilizações para o termo diplomacia, seja diplomacia empresarial, diplomacia pública, diplomacia de cidades, mas assim, você tem muito essa vinculação da diplomacia, o termo mais tradicional está sempre ligado à ideia de Estado. Né? Tá muito relacionado à ideia de construir boas relações, né? Sim, sim. Assim, se você for ver até mesmo na história da diplomacia, né, como ela é formada, como que ela é pensada, como que ela foi utilizada, inclusive, né, na história, ao longo da história, você tem muito essa ligação da diplomacia como a arte de construir boas relações, né, ou a arte de construir relações, inclusive como um instrumento em oposição à ideia da guerra. Né? Você tem aí uma ideia muito baseada em alguns autores, alguma literatura, né? Alguns grandes pensadores, de que a diplomacia ela é um instrumento do Estado para tempos de paz. Né? Quando se finda a diplomacia, você
está num período de guerra, um período de, né, de conflito, né, entre os estados. Então, é muito atrelado a essa ideia aí de, né, de construir boas relações. E como é que funciona a carreira de um diplomata, Lucas? Assim, quais são as principais funções dele, né, nessas relações? Então, igual eu te falei, né, isso vai variar muito de estado para estado, né? Tem estados que você tem o corpo diplomático mais organizado, mais institucionalizado, né, como um funcionário, como um servidor do Estado propriamente. Em outros estados, você até tem uma academia, um serviço burocrático, né, um serviço exterior, o Ministério de Relações Exteriores, serviços, né, de atuação internacional, mas o funcionário, o servidor, ele não é propriamente, digamos, um servidor de carreira, né? Ele pode assumir determinados postos no sistema internacional, mas aqueles postos acabam sendo, né, mais de ocasião, digamos assim, uma indicação para atuar na ONU. Pode, por exemplo, os Estados Unidos indicam um representante para a ONU, não necessariamente é um servidor de carreira ali do Estado estadunidense, né? No caso brasileiro em específico, né, e de alguns países na América Latina, na Europa, né, inclusive o modelo brasileiro é muito próximo e foi muito pensado, né, a partir do modelo francês, né, até a estrutura ministerial, até a própria burocracia é pensada baseado no modelo francês. No caso brasileiro, hoje em dia, né, o acesso se dá por concurso público, né? Até um tempo atrás, né, você tinha um concurso, mas ainda se dava muito na ideia da indicação política, né, os diplomatas ainda eram muito confundidos com membros da elite, né, a representação ainda era muito casada nessa lógica da diplomacia como uma representação de elites, aqueles grupos ali que estavam próximos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, aquela pessoa que quer participar da carreira diplomata, né, quer ser diplomata, ela tem que prestar um concurso, ela vai, né, passando ali por uma série de provas, é um concurso bem difícil, é um concurso, se considera inclusive um dos concursos mais difíceis do Estado, né, brasileiro para passar. Aí a pessoa presta o concurso e ela vai adentrar no curso de admissão à carreira diplomática, né, que é uma escola de formação para diplomatas, né, o famoso Instituto Rio Branco. Ela vai passar ali por um curso de formação e depois desse curso de formação, ela vai começar a carreira dela, né, na estrutura da diplomacia brasileira. Ela entra como terceiro secretário e vai passando, né, seguindo ali aí tem um plano de carreira, tem todo um plano, né, de estruturação igual qualquer carreira do serviço público federal. A gente tem visto o crescimento, a importância que está sendo colocada nas ferramentas de comunicação digital, né? Então, vemos aí com grande força o Twitter como um canal de comunicação oficial, mesmo das grandes personalidades políticas, né, do mundo afora. A gente vê que começou isso com Trump, com muita força no começo logo inclusive do processo de campanha dele. Isso foi espalhando para outros chefes de Estado e a gente vê hoje também aqui no nosso país acontecendo com Jair Bolsonaro, uma intensiva atuação no Twitter, seus ministros também tentando acompanhar o bonde, não só membros executivos, mas diversos outros agentes políticos utilizando o Twitter com bastante intensidade, né? Nesse contexto, como é que isso tem influenciado também os processos de diplomacia? Então, esses processos, né, assim, a literatura, já começa a ter uma vasta literatura que vem trabalhando com isso, chama ou caracteriza esse processo como diplomacia digital,
né? Ou alguns teóricos também de digitalização da política externa ou digitalização da diplomacia. E o que é mais interessante da gente pensar é que, na verdade, esse fenômeno, né, da utilização de meios digitais para se fazer diplomacia, ele começa, inclusive, anteriormente a esse boom do Twitter, né? Você tem casos muito interessantes dessa utilização de meios digitais por diplomacias, né, por ministérios das relações exteriores, iniciando, inclusive, para práticas consulares, né? Um caso muito interessante é da utilização não sei se você lembra daquele jogo, aquele Second Life, Sim. né, que foi inclusive um dos precursores, né, de uma vida online separada da vida real, digamos Sim. assim, naquele tempo, né, que o pessoal acabava meio que dividindo essa ideia de vida real e vida virtual. Começou no Second Life, né, com a criação no Second Life de um posto consular de uma representação de um país, né? Então, você começa ali o primeiro instrumento dessa diplomacia pública, dessa diplomacia digital, né? Com esse fenômeno. E, claro, aí com todo o processo, né, de crescimento da internet, de popularização dos mecanismos, né, dos mecanismos das ferramentas digitais, seja de plataformas ou até mesmo, né, do acesso da população de celulares ou de instrumentos para adquirir informações por meios digitais, você começa a ter também esse processo inicialmente, né, nas campanhas políticas, né, esse movimento de utilização de mecanismos ou de ferramentas digitais, ele vai ocorrer principalmente, inicialmente, nas campanhas políticas, né? O grande case, assim, é o do Obama, né? A utilização do Obama das plataformas, principalmente no YouTube, né? Que vai ser inclusive, um dos grandes diferenciais da campanha do Obama. Eu não vejo muito como uma criação, mas mais como um caminho natural desse próprio processo social, né, de crescimento e de imbricação das tecnologias com a vida social. Você começa a ter toda uma estrutura do Estado a migrar ou a ter também um canal de comunicação ou um canal digital, né, ou num primeiro momento, né, para divulgar as ações e posteriormente até mesmo para a gente ter, né, o que você coloca, né, que é essas interações que antes eram interações basicamente, né, entre pessoas, né, pessoas físicas, né, digamos assim, né, para um diplomata se relacionar com o outro, como que era? Era a tecnologia maior que ele tinha, digamos assim, era um e-mail, né? Mas mesmo assim a interação, a interação pública, né, pensando assim na interação que ocorre nas mídias sociais hoje, né, pensando como um novo espaço de interação, antes disso ela ocorria nas grandes conferências, né, nas reuniões ministeriais, por mais que os chanceleres, os presidentes, né, sempre utilizaram das tecnologias digitais da sua época para facilitar, né, a comunicação. A gente tem os famosos casos dos telefones vermelhos, né, das linhas vermelhas de comunicação. Então, se a gente for pensar, é um instrumento um instrumento tecnológico facilitando esse contato. Mas ainda o contato, digamos assim, o contato diplomático, né, de fato, ele ainda era muito no que a literatura chama de uma diplomacia face-to-face,
né, você precisava, para ter o contato, para interagir com o outro estado, você precisava viajar, você precisava ir para uma conferência, ou acionar a embaixada, ou ser um embaixador, e esse embaixador ir numa reunião. Então, era muito essa lógica dessa dinâmica, né, tete a tete. Numa tradução literal, seria uma diplomacia tete a tete. Assim. E o que acontece? Com as mídias sociais, né, e principalmente com o Twitter, você começa a ter uma interação entre líderes políticos, principalmente entre primeiros ministros, chanceleres, né, e presidentes da República, nessa ferramenta. Né? Você começa a ter postagens que são curtidas por outros, postagens de presidentes que começam a ser curtidas por outros presidentes, né? Isso mostra no aspecto da diplomacia, né? Para voltar lá no começo do programa, uma dinâmica assim de estreitamento de laços, né? Você começa a ter numa curtida uma sinalização positiva. Sim. Ou num reply, né? Os chefes de Estado começam a responder ou começam a postar coisas em função, né, daquele post que foi feito pelo seu par em outro Estado. Então, você começa a ter, né, a utilização dessas redes sociais com esse instrumento. Legal. Com esse crescimento todo, né, agora colocando um pouco no contexto que a gente vive, a gente está vendo que está tendo um encolhimento, né, das relações de integração entre os países. Né? Então, a gente vê os blocos regionais aí em risco aqui na América Latina, mas a gente consegue enxergar também um encolhimento dessas relações entre países até na própria Europa, a questão do Brexit e outras ações nessa linha. Então, nesse contexto, em cada país tem recuado e se voltado para si, esse papel da diplomacia digital é ainda mais estratégico, né? Assim, acaba que hoje, se a gente for pensar, né, assim, no cenário ou no que a gente chama da ordem mundial, você tem um processo aí de questionamento dessa ordem muito forte, né? Você cita o caso do próprio Brexit, né, como um instrumento de questionamento do consenso ou da lógica europeia, da integração europeia, que vinha mais ou menos ali ordenando o contexto europeu como um grande, né, questionador dessa ordem. Você tem aí no Trump, né, quando o Trump faz uma campanha totalmente baseada na ideia do American First, né, na ideia de pensar a inserção dos Estados Unidos no sistema, né, o internacional, que sempre foi aquele fiel da balança, que foi sempre o grande financiador dessa ordem multilateral. No momento que você tem um Trump falando, olha, a partir de agora, o que importa em primeiro lugar é a América, né? Você já começa a ter aí um questionamento dessa ordem multilateral, né? Dessa interação entre os estados, né? Até mesmo do papel, né, desses blocos regionais, dessa dinâmica multilateral no sistema internacional. E acaba sendo, né, intensificado pela própria velocidade das informações ou como que os estados acabam reagindo a esse tipo de informação. Porque se a gente for pensar hoje, né, uma declaração do Trump, uma declaração do Bolsonaro, uma declaração da Merkel, uma declaração, né, um post que seja, o impacto dessa ferramenta é muito maior, inclusive no tempo, né, das relações internacionais, né, de como que as coisas ocorrem. Então, se você tem hoje todos, né, os meios de imprensa,
todos os assessores presidenciais, todos os grandes estrategistas, né, dos estados, muito ligado nessa ideia de que é preciso você estar atento ao que o Bolsonaro está tuitando, a que o Trump está tuitando, a que o Modi está tuitando, a que a União Europeia. Então, assim, você acaba tendo a intensificação nesse período, né, seja pelo próprio processo da própria digitalização da sociedade, né? Hoje, você tem esse instrumento como importantíssimo para a própria dinâmica das relações internacionais, né? Eu acho que assim, essas plataformas acabam tendo um impacto muito maior do que na própria dinâmica da diplomacia. Uhum. Né? Se a gente for pensar assim, beleza, a diplomacia ela acaba sendo uma relação entre 1, 2, 3, ou, né, de um aspecto multilateral, mas se a gente for ver, a gente tem um impacto muito grande dessas ferramentas na própria dinâmica das relações internacionais, né? Assim, então, um post hoje do Bolsonaro, um post do Trump, pode mudar a dinâmica das relações internacionais em segundos, né? E é isso que a gente visto, né? E é isso que a gente tem visto, né? Uhum. Por exemplo, né, o caso brasileiro é muito interessante para a gente ver, né, essa questão. Por exemplo, no caso brasileiro recente, né, pensando assim na história recente da política brasileira, você tem aí pelo próprio Bolsonaro, pelo próprio chanceler, né, o Ernesto Araújo, pelo próprio, né, filho, né, do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que muitas vezes o pessoal chama, né, do chanceler, do segundo chanceler brasileiro, né, que assim, que são figuras que sempre estão utilizando dessas ferramentas, né, para colocar alguma coisa ali, um posicionamento, ou uma postura, uma opinião, uma declaração sobre as relações internacionais brasileiras, né, sobre, por exemplo, os 2 casos mais recentes, né, é a relação Brasil-China, né, que o Eduardo Bolsonaro começa, em função do Covid-19, a falar que aquele vírus era um vírus chinês, né, toda essa repercussão da ideia do vírus chinês que tem dentro das redes bolsonaristas, ele acaba sendo, né, o catalisador disso. Quando ele vai para o Twitter e, né, fala, é o vírus chinês, ou o chanceler escreve sobre o comunavírus, né, no blog pessoal dele e acaba replicando aquilo, qual que é a reação imediata? É uma publicação da embaixada, né, da representação chinesa do Brasil no Twitter pedindo uma retratação do governo brasileiro. Então, assim, é muito interessante que até mesmo os canais que antes eram utilizados pela diplomacia, eles acabam sendo totalmente ressignificados. Antes você mandava uma carta diplomática, ou era um telegrama, ou uma declaração. Tipo, hoje em dia, essas declarações, mesmo esses pedidos mais oficiais, quando sai uma nota oficial, qual é o primeiro lugar que ela vai? É para o Twitter. Né? Então, assim, você sabe disso, né? Você, como comunicador, você sabe dessa questão. Hoje, inevitavelmente, antes mesmo de mandar um e-mail, a gente tem que publicar na rede social, porque, né, é ali que a comunicação hoje, de fato, ocorre. Né? E, por exemplo, o caso mais recente, inclusive do que esse da relação Eduardo Bolsonaro, né, embaixada chinesa, é o caso do ministro das Relações Exteriores brasileiras, né, que acabou de tomar um pedido de receber um pedido de retratação da Associação Judaica brasileira,
em função de um post que atribuía o uso de máscaras, né, para o combate ao Covid aos campos de concentração do nazismo. Né? Então, assim, foi uma postagem ontem ou antes de ontem, e hoje já teve um pedido de retratação a partir da comunidade judaica aqui no Brasil. E tudo isso feito pelo Twitter. Né? Quando você vê as notícias, onde que vai ver, onde que é feito isso? Onde que é postado isso? São nos canais digitais. Né? Por exemplo, então, assim, você tem toda uma ressignificação da lógica de se fazer diplomacia hoje. Né? Assim, eu, pelo menos, tenho trabalhado com essa ideia de que, assim, hoje não dá para você separar uma ideia de diplomacia digital como algo novo, ou como algo separado, ou como algo diferente da diplomacia. Né? Hoje, a diplomacia ela é feita também pelos meios digitais. Tipo, que queiram os embaixadores mais tradicionais ou não, que isso não ocorra. Né? A diplomacia é a arte de ir lá negociar. Sim, ainda vai continuar sendo. Né? Você vai continuar tendo embaixadas, você vai continuar tendo a representação diplomática, né? A negociação pessoal ela ainda é muito importante. Né? É ali que você constrói um laço. É muito diferente de você mandar um e-mail do que você ligar, ou do que você conhecer. Né? Na nossa dinâmica pessoal, isso é muito característico. Pô, é muito mais, as coisas acabam fluindo muito mais quando você conhece determinada pessoa em determinado lugar, do que simplesmente quando você manda um e-mail, ou manda uma carta, ou manda um ofício. Né? Isso ainda vai continuar. Isso faz parte das dinâmicas de negociação, né, no nível mais básico das relações entre os indivíduos. Mas não tem como mais você colocar a diplomacia digital como algo passível de escolha dos estados. Eu vou atuar pelo Twitter, eu vou ter um blog, eu vou ter um site. Não adianta. As mídias sociais hoje elas já não são mais algo que a gente pode colocar como separado. Né? É algo da nossa dinâmica. A gente não consegue... Esse processo de digitalização da sociedade ele já terminou. Né? A gente já não vive mais sem isso. Né? Então, assim, e a diplomacia também, né? E as relações internacionais também. É muito do que a gente tem que fazer, na verdade, o contrário do que o Brasil está fazendo. Né? É um processo estratégico, então tem que ser planejado. Cada passo, cada post, cada tweet, ele vai desencadear uma sequência de ações. Então, essa dinâmica que a gente vê muito aqui no nosso país, de tocarem esses perfis como se fossem perfis particulares, pessoais, com opiniões, sem fundamento, sem pesquisa prévia. No nosso caso, inclusive, a gente vê ministros opinando sobre questões da pasta alheia, que o ministro da Educação, inclusive, ajudou a fundar essa relação com a China, por conta de uma política também. Então, precisa cada vez mais profissionalização nesse processo, né? Hoje, assim, você já tem alguns países, principalmente aqueles países que lá atrás, né, nessa história, lá nos primórdios dessa história da diplomacia digital, 2003, lá em 2003, esses estados que, né, já vinham utilizando dessas ferramentas, hoje você já tem nesses estados, né, departamentos mais estruturados, você já tem um debate sobre, né, diplomacia pública, que é também uma outra chave aí desse debate, né, de debate com a sociedade do que é essa diplomacia pública, de como que esses estados utilizam, né,
os mecanismos digitais, os instrumentos digitais. Então, assim, você tem nesses estados que já têm um desenvolvimento maior dessa ferramenta, da utilização dessa ferramenta, essa preocupação, inclusive, de começar a pensar nessas questões, né? Porque, assim, um Twitter de um ministro não é um Twitter pessoal, né? Tipo, pô, não é, ele é uma pessoa pública, né? Então, assim, como que se lida com essa questão? É assim, poxa, o meu Twitter não é uma coisa pessoal, o seu Twitter não é uma coisa pessoal. Ele traz consigo ali uma representatividade muito importante. Quem dirá do ministro de Estado, né? Assim, é interessante que até hoje, assim, quando você olha nos perfis, né, do ministro das Relações Exteriores, por exemplo, posso falar do caso brasileiro. É muito diferente o que sai no perfil do Ministério das Relações Exteriores brasileiro e o que é postado pelo ministro de Estado. É bem distinto, né? É bem distinto. Assim, lógico, né? Você tem ali no perfil hoje do Ministério das Relações Exteriores uma postagem muito alinhada ao que o ministro de Estado pensa. Mas, por exemplo, você tem ainda um filtro institucional do que é postado lá. Então, quando você vê o perfil do Itamaraty, ainda se preza por digamos assim, um verniz mais institucional. Lógico, o que está ali é a política externa do governo Bolsonaro, né? A política externa do chanceler. Então, é carta de condenação à Venezuela, carta de apoio a Israel, né? Carta de apoio ou nota de apoio ao governo Trump. Né? Ainda você vê um processo ali de acompanhamento da política pública, né? Da política que está sendo tomada. Mas o perfil do Ernesto Araújo, você já começa a ver ali, né, um discurso mais olavista, né, do ministro. Né? Ele já tem uma liberdade maior para postar o que ele quer. Né? Eu ainda não entrei no meandro assim, de entender como que é feito esse filtro, né, pelo Itamaraty. É uma coisa até interessante de ver e de verificar, mas aí tem que ir em loco, tem que conversar com as pessoas, né? Mas, assim, de antemão, a gente vê uma diferença muito grande, né, entre o que é postado no perfil oficial do Ministério e o que é postado no perfil, né, pessoal. Mas, desculpa, ninguém vê o perfil do Ernesto Araújo como o perfil de um cidadão comum. O que ele fala ali vai reverberar totalmente na política externa brasileira. Né? Não tem como ter essa dissociação. Você não consegue desassociar um perfil privado de um ministro do que é feito da política externa brasileira. Né? Nesse ponto, até o Bolsonaro é muito mais inteligente do que ele, porque o Bolsonaro usa o perfil privado dele como o diário oficial brasileiro. Né? Mas, assim, é interessante até mesmo ver, né? Porque assim, não dá para separar. Né? Até mesmo, por exemplo, no caso do próprio ministro da Educação, ele que é mestre em falar, né, que o perfil dele é o perfil pessoal e ele bloqueia quem ele quer, e ele posta quem ele quer, porque aquilo ali é o perfil pessoal dele. Mas, pô, não dá para você fazer essa dissociação. Tipo, mesmo perfil do Bolsonaro, o Trump, né? E assim, e o que é mais interessante no instrumento da diplomacia digital, né, voltando lá ao debate, é que muitas vezes essa diplomacia digital ela ocorre muito mais pelos perfis pessoais do que pelo perfil oficial. Né? Tipo, o perfil oficial ele é, digamos assim, uma
via de publicização do que está sendo feito, né? Mas assim, a diplomacia em si, ou essa diplomacia, né, digital, ela acaba sendo muito mais feita pelo perfil pessoal, se a gente, né, pode separar isso, muito mais por pessoa física do que por pessoa jurídica, digamos assim. Sim, talvez tentando fazer uma análise, por conta que os perfis institucionais têm que ter esse verniz, né? Ele tem que usar a voz da instituição. Então, não vai trazer essa questão da pessoalização, trazer elementos da identidade daquela pessoa pública, né? Seja ele o presidente, seja ele o ministro. E aí levam esse tipo de discurso, essa estratégia para os perfis pessoais, né? Que eles vão amplificar a mensagem que está no perfil institucional e vão trazer esse elemento de identidade, né? De falar direto com a população que os elegeu, o grupo que colocou eles no poder. Então, vão usar as mesmas estratégias, né? Então, as pautas que elegeram o presidente vão estar presentes ali na fala do diplomata, vão estar na fala do ministro da Educação. Então, talvez seja esse o mais ideal, né? E assim, e no caso, principalmente no caso brasileiro, né, você tem o reforço dessa prática, né, pelos próprios governantes, digamos assim. Não sei do caso em outros estados, mas assim, por exemplo, no caso brasileiro, né, todos os ministros, ou pelo menos esses ministros mais digitais, digamos assim, né? Que eu acho que no caso brasileiro, sem dúvida, você tem ali Bolsonaro, né? Você tem o Bolsonaro e os filhos, né? Principalmente o Eduardo e o Carlos, né? Como grandes, né, tuiteiros, digamos assim, né? Produtores de conteúdo da política brasileira. Mas, assim, você tem aí o Ernesto Araújo, né? Você tem o Van Traub, como os grandes ministros digitais assim, do governo. E o que é interessante é que esses ministros, né, o próprio presidente, o próprio Van Traub, o próprio Ernesto, a todo momento, né, com uma periodicidade bem interessante, eles sempre estão reforçando que o instrumento Twitter, ele é, inclusive, um instrumento de aproximação da sociedade com o governante e do próprio governante com a sociedade, né? Porque através do Twitter, eles, inclusive, conseguem romper o aspecto institucional do diálogo com o eleitor ou com o cidadão. Então, você tem, inclusive, a utilização, né, dessas redes sociais como justamente um intensificador dessa crença, dessa crendice popular, né, de que o governante estaria fazendo, né, aquilo que a população quer, né? Então, assim, você tem o ministro da Educação respondendo no Twitter, o Bolsonaro, né, respondendo no Twitter, e eles a todo momento falando isso, utilizem das redes sociais, né, os grupos bolsonaristas, tipo, sempre tem aquela mensagem, compartilha a mensagem para até chegar o presidente, até chegar o ministro, né? Então, é interessante que você tenha esse reforço a todo momento dessa lógica e que você não tem nas instituições, né, nos perfis institucionais. Então, é justamente até mesmo uma lógica de rompimento com a lógica institucional para a lógica de comunicação entre governo né, população, e governo e eleitores, feita por esses canais. Né? Então, assim, e eles utilizam muito bem disso, né? Eles utilizam dessa quebra dessa parede, desse distanciamento, inclusive como um instrumento de reforço dessa lógica, né? Então, assim, é tudo muito bem pensado, me parece, como que essas pessoas acabam utilizando, né,
esses instrumentos. E eles conseguem ter uma percepção muito grande do que ocorre, né, na sociedade e conseguem catalisar, a partir das redes sociais deles, né, esses discursos, seja para o bem ou seja para o mal, né, como vem sendo feito. Sim. É um pouco do nosso esforço, né, do LabFoz e outras iniciativas também, país afora, de tentar entender, né, o que foi essa virada que aconteceu nesses últimos anos, que ela é extremamente complexa, né, tem diversos atores envolvidos, sejam a mudança do perfil das ferramentas de comunicação, né, que certamente catapultaram essas transformações, e como também esses grupos se apropriam dessas ferramentas, né? Então a gente vê essas diferentes dinâmicas de comunicação que agora estão completamente em embate, né, nesse contexto. Não, com certeza. Hoje, inclusive, eu estava lendo algumas coisas sobre essas dinâmicas, e assim, eu acabei caindo num texto de uma antropóloga da Federal de Santa Catarina, que ela tem um termo para mim que eu acabei descobrindo ele hoje, vou até entrar um pouco mais nesse debate, que ela traz a ideia do populismo digital, que para mim ela conseguiu sintetizar isso, ela chama Letícia Cesarino, essa pesquisadora, essa antropóloga. Eu acho que ela conseguiu sintetizar tudo que a gente tem na política brasileira desde as manifestações de junho, digamos, né, de 2013, né, que é esse populismo digital, né, que começa lá nas manifestações, né, de junho lá de 2013, em você criar aquelas pautas sem menor lastro, né, de todos contra a corrupção, do movimento um movimento que nasce num movimento, né, organizado da esquerda, através dessas mídias digitais, do Facebook, do WhatsApp, você começa a conseguir criar essas pautas com significantes vazios, né, sem nada, sem menor conteúdo, que vão culminar aí hoje no que a gente tem, né, numa eleição definida por WhatsApp, né, grupos e grupos de WhatsApp circulando informações, a importância das fake news, né, para a gente entender. E assim, é feito de uma forma, né, dentro dessa conceituação que ela coloca, desse populismo digital, que é justamente isso, rompe com todas as estruturas institucionais, num populismo, né, muito calcado nesses instrumentos de produção, de desinformação, né, digamos assim, de uma ressignificância de tudo que a gente tinha de política brasileira, né? E eu acho que até por isso os antropólogos estão mandando muito bem na explicação, muito melhor, inclusive, do que os cientistas políticos, né? Porque os cientistas políticos, durante muito tempo, estiveram muito focados no papel das instituições, das eleições, instituições, e deixaram um flanco aberto gigante, né, para pensar a sociedade, para pensar um micro da sociedade, poxa, os antropólogos hoje estão fazendo uma análise muito bem feita e muito melhor dessa realidade brasileira, né, porque elas estão pegando justamente isso, né? Então, assim, você hoje tem aí, na linha de frente das explicações sobre o bolsonarismo, sobre esse movimento olavista bolsonarista, né, tipo, explicações muito refinadas, né? Essa própria Letícia, que eu tive contato com o texto dela hoje, mas você tem a Isabela Calil, você tem a Rosana Pinheiro Machado, né, que são as pessoas que conseguem refletir melhor
e conseguem explicar melhor o que é esse movimento, né? E todas elas trabalham com essa ideia dessa dinâmica de refundação assim de uma lógica social, e eu acho que a base dessa refundação é justamente a utilização dessas novas mídias, né? Então, assim, poxa, se a gente está olhando hoje para Twitter, para Facebook, para WhatsApp, né, o Instagram, a gente vai ter que cada vez mais olhar para isso, mais entender como que funciona, entender como que se organizam, né, a própria estrutura dessas redes, como que os algoritmos. Então, assim, poxa, você tem uma série de debates que precisam ser tomados e serem feitos, né, dentro dessa lógica aí de pensar essa nova estrutura social, né, digamos assim. É interessante você puxar esse gancho da antropologia, porque realmente das obras que eu tenho lido também, então sempre bebendo dessa mesma fonte. Assim. A antropologia tem ocupado um papel central nesse debate sobre ciência, sociedade e tecnologia, né? É um campo interdisciplinar que está tomando bastante força. Então, desde os estudos lá daquele Dr. Rede, dos franceses lá, Latour e o pessoal da Europa, inclusive está cunhando o termo das humanidades digitais, né? Que aí traz traz todo esse contexto de debate sobre como é que a tecnologia está influenciando em todos os âmbitos humanos, né? Sendo a política um deles, né? Então, Lucas, nosso tempo já foi. Acho que conseguimos levar bastante o papo sobre diplomacia digital e os novos desafios, né, que esse ambiente digital traz. Acho que conseguimos vencer com o objetivo. Esse é o programa piloto, né? Então, nos próximos aí estaremos eu e o Lucas entrevistando sobre novos pesquisadores, sobre novos temas, aí sempre trazendo essa abordagem essa discussão sobre tecnologia e sociedade, né? Então, os temas que abordam isso. E vamos ver. O projeto vai tocando aí na velocidade, vamos ver no que vai dar. Agradeço, Beleza, Lucas. Obrigadão. Beleza, abração, Ramon. Tamo junto.